como alguns sabem, outros não, eu fiquei 15 dias fora, viajando, fui para a praia, fui primeiro para Porto de Galinhas, depois fui para Maragogi para passar um dia, que é um lugar muito bonito, e depois eu fui para Natal. Então você que está ouvindo eu falando isso, e falando, puxa vida, queria tanto ir para a praia também, ora meu irmão, ora minha irmã, porque eu quando era criança era pobre, que não tinha dinheiro nem para comer, nem para comprar roupa. E depois que eu vim para a igreja, depois que eu conheci o Senhor Jesus mudou o meu coração, e mudou não somente o meu coração, porque a gente tem uma tendência de achar que quando a gente vem para a igreja, Deus só está preocupado com o nosso coração, com a nossa salvação. Mas não, Deus está preocupado com todas as áreas da nossa vida, inclusive o jeito que nós trabalhamos. E aí Deus começou a puxar a minha orelha para que eu fosse um profissional melhor. E eu precisei, então, começar a trabalhar muito melhor do que eu já trabalhava. Eu já era mediano, mas Deus não quer ninguém mediano. Deus quer que nós sejamos os melhores. E nós podemos ser os melhores. E quando a gente começa a se destacar, então a gente começa a ganhar mais dinheiro. E aí vem um outro problema que eu também não sabia, que é como administrar o dinheiro que a gente ganha. Por incrível que pareça, tem muita gente que tem uma situação financeira complicada porque não foi ensinado sobre como administrar o dinheiro que recebe, sendo pouco ou muito. A maior ilusão que eu já ouvi de amigos meus foi dizer, quando eu ganhar mais, então eu vou sair do sufoco financeiro. Isso não é verdade. Porque se você não sabe administrar o dinheiro, por mais que você ganhe muito, você vai continuar gastando muito. E a palavra do Senhor fala que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. E isso serve também para dinheiro. Então, quando eu ganhava bem pouquinho, o Senhor começou a me ensinar que eu deveria dar o meu dízimo. E eu dizia, Senhor, se eu der o meu dízimo, eu vou morrer. Porque eu já estou num aperto que só a misericórdia do Senhor. Como é que eu vou fazer para tirar 10%? E de fato, né, o inimigo ficou no meu ouvido. Jefferson, sem esses 10%, como é que vai ser? O que eu não sabia, irmãos, e a maior parte dos crentes, de tudo quanto é igreja, não sabe, é que quando Deus fala para você dizimar, junto nesse pacote tem um ensino sobre como cuidar do seu dinheiro. Porque quando a pessoa coloca no coração, eu quero ser dizimista, primeira coisa que ela faz, sem ela entender, sem ela se dar conta, é que ela começa a não esbanjar dinheiro. Porque ela fala, eu vou abrir mão de 10%, entende? No pacote do dízimo tem um conjunto de ensinamentos que, entre eles, está como você cuidar do seu dinheiro. E aí Deus começou a me dizer, então, num próximo passo, que era, além de dizimar, que era para todo mês eu guardar um pouquinho de dinheiro. Olha que desafio. A minha história é a mesma que a sua. Imagina a sua situação financeira do jeito que você está hoje. Né? Imaginando que você esteja apertado. Se você estiver na bênção financeira, glória a Deus por isso. Mas vamos dizer que você está apertado. E Deus fala para você, você precisa começar a dizimar. E aí você começa a dizimar com muita luta, com muita dificuldade. E depois que você, ajeitou a vida e você consegue viver, mesmo entregando 10%, aí Deus fala para você, agora, além de dizimar, todo mês você vai guardar um pouco de dinheiro na poupança. Você fala, mas Senhor, como é que vai ser isso? E aí Deus te dá graça, Deus te abre portas, você lembra que você está trabalhando melhor, você está sendo um profissional, que as pessoas estão vendo que você está sendo destacado, né? Então Deus pode abrir uma porta melhor de emprego, ou talvez até no mesmo lugar que você trabalha, você pode ter uma promoção, começar a ganhar mais e as bênçãos começam a vir. Mas sabe, irmãos, as coisas não são mágicas. Quando eu me converti, a primeira vez que eu ouvi falar sobre dízimo, eu achava que era assim, você vinha na igreja, você entregava o dízimo aqui,
depositava o envelope e uma mágica acontecia, você ia no banco e ao invés de receber, né, o seu salário, você recebia um meio salário a mais, um salário a mais, alguma coisa dessa natureza. Não funciona dessa forma. Deus usa o espiritual para movimentar o material. Então, quando Deus fala para você fazer uma coisa, Ele está te dizendo, olha, apesar disso que eu pedi para você, outras coisas você também vai precisar fazer. É como melhorar o casamento. Normalmente, quando um casal está em crise, o marido ou a mulher vem falar com a gente, ele fala do cônjuge. Porque meu marido é isso, se é a esposa que vem, ou se é o marido, minha esposa é isso, é aquilo e tudo mais. A gente fala assim, então vamos fazer assim, vamos começar mudando primeiro você. Não, mas eu não preciso mudar. Eu sou a melhor pessoa do mundo. Nossa, quem casou comigo é uma pessoa muito sortuda. Mas tudo bem, mas ainda assim, vamos começar a melhorar você. E tem até uma história que eu gosto muito, de uma mulher que foi falar com o pastor, e foi falar com o pastor que não estava dando certo mais o casamento, e que ela queria separar do marido, né? Porque o marido era muito mal educado, não dava atenção para ela, né? Enfim, né? Não tinha mais situação para continuar o casamento. E aí o pastor falou assim, então, meu irmão, vamos fazer o seguinte, se o culpado do final do seu casamento é o seu marido, não é? É, pastor, é o meu marido, então vamos fazer o seguinte, então vamos dar uma lição nesse marido, porque quando ele ficar separado de você, ele vai ter que se arrepender até o último segundo de ter perdido você como esposa. E aí a mulher falou assim, pastor, esse plano é bom, ele precisa sofrer mesmo, ele precisa aprender, precisa dar uma lição nele. Então vamos fazer o seguinte, irmã, quando ele chegar essa semana, você vai engolir o maior sapo que ele falar. Tudo que ele falar, você não responde. Deixa ele. E aí, né, você faz uma comida boa. Quando ele chegar, você está de banho tomado. Tiver um perfuminho, passa um perfume, né? E se precisar fazer uma festinha, você entende o que eu quero dizer com festinha? Né? Precisa fazer uma festa, faz a festa e faz a melhor festinha que você puder, né? E você vai, irmã, começar a colocar esse homem para pensar, né? E daqui uma semana você volta para falar comigo. Aí depois de uma semana, pastor, tá dando certo, ele tá caindo no plano. Nossa, mas que mudança que teve essa semana, pastor? Então, minha filha, agora a gente não pode abrir mão do plano. Essa semana tem que ser daqui como tá para melhor, combinado? Você vai continuar engolindo sapo, vai fazendo isso, e agora você vai começar a fazer ele te ouvir. E ela fez a mesma coisa, ele chegava, ela não estava brava, apesar dos problemas do dia, apesar das dificuldades com os meninos, estava com o banho tomado, perfuminho passado, comidinha feita, e o marido só estranhando. E aí ele começou a perguntar, aconteceu alguma coisa com você? Você sofreu um acidente, bateu a cabeça, está tomando um remédio diferente, né? Alguma coisa aconteceu? Não, que está tudo bem, está tudo bem. Mais uma semana passou, ela foi falar com o pastor, e o pastor falou, então, minha irmã, continua, vamos fazer isso pelo menos um mês, para a gente ter certeza que ele vai se arrepender quando você pedir o divórcio. E assim elas fizeram, terceira semana, quarta semana. Depois da quarta semana, o pastor falou assim, vamos aumentar um pouquinho mais isso, para a gente ter certeza mesmo, que de repente ele não tem ainda a convicção de ser a melhor mulher do mundo, vamos continuar com esse plano mais um pouco, e eles ficaram mais um pouco assim, e depois de 3 meses, o pastor viu que o negócio já estava alinhado, ela tinha mudado já a maneira de pensar, o marido também a maneira de se comportar, aí o pastor virou e falou assim, irmã, chegou a hora. Agora é a hora do divórcio. Chega para esse homem e fala, eu quero o divórcio. A irmã falou, ai pastor, mas está tão bom meu casamento. O senhor tem certeza que eu tenho que pedir divórcio? Não quero divórcio não. Não, irmã, quem chegou aqui falando que queria divórcio era você, mas se você quer continuar casada, a minha orientação para você é que você continue casada. Enfim. Mudança de postura. E por vezes, irmãos, a gente acha que o problema é só na outra pessoa. Claro que num casamento, nesse exemplo, os dois têm
problemas, né? Mas um precisa dar o primeiro passo. Agora, o grande fato é que quando nós queremos mudanças, nós precisamos mudar. Então, voltando, se você está precisando de um milagre na sua área financeira, você vai receber um milagre na sua área financeira. Mas você precisa saber como é que esse milagre na área financeira vai chegar. Não é simplesmente alguém depositar um dinheiro na sua conta. Não é simplesmente alguém te emprestar um dinheiro na sua conta. Porque mesmo que isso acontecesse, se alguém depositasse um dinheiro na sua conta ou emprestasse um dinheiro para você e você continuar com os mesmos comportamentos, uma hora esse dinheiro vai acabar. E às vezes acaba rapidinho. Então o que você tem que fazer? Você tem que mudar a sua maneira de cuidar do dinheiro. Então, uma das coisas que você tem que saber é o seguinte, que Deus não gosta de desperdício. Em Isaías ele fala, por que vocês gastam dinheiro com aquilo que não é pão? E para minha admiração, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ora, se ele já tinha multiplicado pão e peixe, para que ele iria dizer para os apóstolos que era para recolher o que sobrou? Você concorda comigo? Se ele tinha poder para qualquer hora multiplicar tudo de novo, por que ele foi falar para os apóstolos que era para recolher tudo o que sobrou? Porque a gente não pode desperdiçar. E a gente desperdiça o nosso dinheiro. E você tem que lembrar que o seu dinheiro é o dinheiro que você ganha de maneira suada. Você acorda de manhã, você tem que sair da sua casa, você tem que ir para o seu trabalho, você tem que se dedicar. Então, na hora de gastar, você não pode cair nas armadilhas do inimigo. E aí está um grande exemplo de armadilha do inimigo. Promoção. Compre um, ganhe dois. Promoção, metade do preço. Entende? Armadilhas que a gente gasta, que a gente cai. Então, até nesses pequenos detalhes, Deus vai nos ensinando como mudar de postura. Uma das maneiras que Deus me ensinou para começar a ganhar cada vez mais dinheiro, depois que a situação já estava um pouco melhor, eu comprei um terreno, aí depois de mais um tempo eu juntei o dinheiro, construí um salão, 4 paredes, nada do outro mundo, 2 banheiros e botei para alugar. E com o dinheiro daquele aluguel, eu fui juntando, quando tinha já mais um dinheiro, eu comprei um outro terreno, juntei mais um pouco, com o dinheiro do próprio aluguel, construí um outro salão para alugar de novo. Agora eram 2 salões para alugar, para receber o dinheiro. Mas por quê? Porque eu estava controlando o meu dinheiro. Entende, irmãos? Porque se eu ficasse naquela situação agora, além do meu salário, eu tenho o aluguel de mais um salão, e eu gastasse os 2, e é fácil gastar, eu nunca tinha feito o segundo salão, o terceiro salão e por aí afora. E por incrível que pareça, eu conheço gente que ganha 50 mil reais por mês, 70 mil, 90 mil reais por mês, e tá duro. Tá no vermelho, tá que às vezes não consegue nem viajar porque não tem dinheiro. Sabe por quê? Porque à medida que você vai mudando de padrão de vida, vai aumentando as suas despesas. Então, eu ando de bicicleta, aí eu compro uma moto. A moto já tem que pagar umas despesinhas que a bicicleta não precisa pagar. Aí eu estou andando de moto, eu quero um carro. Aí o carro já tem outras despesas que a moto não tem. Você começa já pelo consumo, né? Quantos quilômetros por litro uma moto não faz e o carro. E aí? Eu estou com o carrinho velho, agora eu quero um carro melhor. Irmãos, semana passada eu estava no Nordeste, né, como eu falei para vocês, e eu vi uma casinha, mas a casinha dava dó. Mas o carro que estava na frente era de dar inveja. E eu falei, meu pai do céu, o carro, alguém pode roubar. E ainda que ninguém roube, porque talvez tenha seguro, tenha o retorno disso, a casa onde ele mora. Investe primeiro na casa que você mora. Depois, se tiver tudo bem, aí então você vai lá e compra. Agora, qual que é o grande problema nosso? A gente tem um problema de querer mostrar para os outros aquilo que a gente não é. A gente quer mostrar para as pessoas uma situação que nós ainda não temos. E a gente não tem que mostrar nada para ninguém. A gente tem que construir aquilo que nós queremos. Entende? Então, por vezes, a gente gasta o que não tem, comprando o que não precisa,
para impressionar a gente que não faz sentido. Não faz sentido. Mas por que que nós entramos nessa doideira? Porque nós não temos a informação. E por incrível que pareça, com isso que eu estou falando para vocês aqui, muitos de vocês podem chegar numa situação que o filho, o neto vai ficar rico. Mas muitos de vocês vão esquecer. E vai continuar fazendo tudo como sempre fez. E aí o sofrimento muda. Mas então, meus irmãos, estou dizendo tudo isso para dizer como é bom estar na casa de Deus. Nós acabamos de cantar, maravilhoso é o Senhor, e assim tem que ser mesmo. Amém?